Boa noite. É com alegria que começamos mais esta gravação desta live. Como você sabe, como você tem acompanhado, nós estamos estudando a, a carta aos Hebreus. E, e estamos estudando agora, na aula de hoje, o capítulo 9, os últimos versículos dele, para termos uma compreensão e, de uma certa maneira, você vai olhar e vai dizer: mas nas lições anteriores também não falamos sobre isso? Falamos. Esses textos do capítulo 8, 9, 10 e pegando alguma parte do 7, do 5, vai trabalhar conosco, nos dando esta visão sobre Jesus Cristo. Então é muito importante que você tenha isto em mente. Mas o tema que nós vamos estar abordando é a perfeição da obra de Cristo. E por que eu quero que você tenha isto em mente? Antes de entrar propriamente na lição, é necessário conhecermos os tempos bíblicos. E os tempos bíblicos estão definidos da seguinte forma: período antes da lei, período na lei e o período da graça. O período da graça vai ser introduzido por Jesus Cristo e vai ser completado quando Jesus vai para o céu e o Espírito Santo desce para estar entre nós e estar realizando a obra de Deus em nossas vidas. Então, tendo isso na sua mente, tendo isso como compreensão, veja, Paulo vai dizer que quando não se tinha lei, não se conhecia pecado, mas o pecado não deixava de ser pecado. Então, é muito importante que você tenha isto na sua mente e no seu coração. O pecado sempre foi pecado. E o pecado é desobedecer a Deus. Deus deu uma ordem muito simples para Adão e Eva. Diz: desta árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. E eles foram e desobedeceram e comeram. A partir daí, o pecado veio ao mundo. E por causa deste pecado, que é chamado de pecado original, esse pecado se passou para toda a humanidade. E agora nós vamos ver exatamente o plano de Deus em ação para que verdadeiramente pudéssemos ser resgatados, não só do pecado original, mas de todos os pecados que compõem a nossa vida, que fazem parte do nosso viver. E isso é muito importante. Eu tenho conversado muito esses dias com a Emilce, trabalhando nesta questão sobre, porque ela está também ouvindo as leis, então isso está muito na cabeça dela, e eu estou acompanhando de tabela, e no café da manhã a gente tem conversado sobre estas coisas, e eu tenho dito para ela: puxa vida, como eu cada vez mais louvo ao Senhor com o hino Maravilhosa Graça. Como enche o meu coração de alegria por estar agradecendo a Deus, por estar vivendo nesse tempo da graça. Esse tempo da graça é o tempo quando Deus permite estar entre nós de uma forma aonde Ele se revela, e porque Ele se revela e se dá a conhecer, nós temos hoje o privilégio que no passado não se teve. Temos o privilégio de ter Deus em nós. E isso é fantástico. E isso você deve agradecer a Deus o tempo todo. Então nós temos que observar o que é feito para que a perfeição da obra de Cristo seja agora enxergado em nossas vidas e seja apreciado no nosso caminhar. Já que cada dia que o Senhor nos concede é um presente da parte dele. E ele dá uma missão neste dia. Sabe qual é?
Se alegre, porque se você se alegrar, as pessoas vão chegar para você e vão perguntar: "Que alegria é essa?" E você vai ter a oportunidade de dizer a razão da esperança que é Cristo Jesus na sua vida. Entende? Então, é muito importante você estar trabalhando desta forma. Vamos trabalhar com o texto áureo e o texto-chave, e nós vamos voltar a ele durante a nossa lição. Hebreus 9, 28. Por favor, alguém leia para mim. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Veja, esse texto nós vamos estar trabalhando e eu quero só deixar que ele fique na sua mente. Cristo foi oferecido em sacrifício. Cristo se torna o Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, para que ele pudesse então substituir todo e qualquer sacrifício que fosse feito, e isto não seria mais necessário. Então é muito importante termos isto na nossa mente. Mas vamos entender agora a perfeição da obra de Cristo. O primeiro ponto é o santuário celestial. Você se lembra, ou se você conhece um pouco da história, Deus determina a Moisés que construísse o tabernáculo. O tabernáculo seria o local aonde o povo veria a ação de Deus. Deus iria se manifestar entre eles. E por que que um tabernáculo e não uma edificação? É porque eles iriam peregrinar por 40 anos no deserto. E olha como isso é importante. Eles já tinham chegado na terra prometida e eles rejeitaram a terra prometida. E porque eles rejeitaram a terra prometida, eles tiveram que peregrinar por 40 anos. Mas é incrível a maneira como o texto vai descrevendo estes 40 anos. Eles não podiam plantar, eles não podiam esperar a colheita, e eles tinham que caminhar, porque toda vez que a nuvem se mexia, eles tinham que acompanhar a nuvem. Quem determinava o caminhar do seu povo era o próprio Deus. E então este povo foi caminhando, e a palavra de Deus diz algo impressionante: que suas roupas, seus calçados não se estragaram. Deus preservava toda esta situação. E isto é maravilhoso a gente entender. Agora, o tabernáculo que foi determinado por Deus para ser construído. Então, esse tabernáculo era montado e desmontado cada caminhada. Mas agora, a palavra de Deus vem em Hebreus, no capítulo 9, no verso 24, dizendo o seguinte: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Cristo não foi e entrou no tabernáculo. Simplesmente a representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu. E por que que Cristo vai e entra no próprio céu? Para agora se apresentar diante do nosso Deus, diante de Deus em nosso favor. Então eu queria agora dissecar um pouco esse texto. Cristo, o sacerdote eterno, nós vamos ver isso durante a nossa lição. Cristo agora começa a colocar diante da humanidade o propósito da sua vinda. E o propósito da sua vinda era revelar Deus.
revelar aquilo que o povo teria com Deus, não mais uma estatueta, não mais uma imagem, não mais algo que eles pudessem adorar, mas eles teriam o próprio Deus ali naquele período no meio deles. E agora Deus está trabalhando através de Jesus, dizendo que Deus iria ouvir, como Deus irá ouvir toda oração que se fizer no templo, toda oração que for voltada para o templo. Nós vamos ver que Daniel é acusado porque ele se volta para o templo e durante 3 vezes ao dia ele ora. E isso virou crime e ele é jogado na cova dos leões. Então, o que eu quero te dizer é que agora Cristo se apresenta para ser o nosso mediador. Cristo se fez carne. Cristo habitou entre nós. Cristo se tornou servo. E como servo se humilha. E se humilhando tem a morte, que era a pior morte, morte de cruz. Então agora Deus vai exaltá-lo acima de todos os nomes. E vai dizer o que vai acontecer no futuro. E então agora Cristo se torna esta pessoa que faz um sacrifício, se tornando esse cordeiro pascual. E a palavra de Deus diz que esse sacrifício é muito maior do que o primeiro sacrifício que o Senhor estabeleceu. Por que que é maior? Porque Cristo é maior do que uma ovelha? Não, não é isso que está sendo dito. É que o sacrifício dos animais, eles eram feitos pela os pecados cometidos. Para que esses pecados cometidos fossem perdoados, mas a pessoa voltava para a sua terra e cometia outras vezes os mesmos pecados ou outros pecados iguais. E ele voltava ao templo de novo e trazia novas ofertas para que os seus pecados fossem perdoados. Lembre-se, o relacionamento com Deus sempre existiu. E sempre temos a necessidade de termos este relacionamento com Deus. Sempre. Isso faz parte do que Deus criou. A pessoa pode não ter uma religião, mas a pessoa precisa ter uma crença. Certa vez, conversando com um ateu, ele chegou para mim: eu sou ateu. Eu falei: posso fazer uma brincadeira? Aí ele disse: pode. Você não vai falar que é ateu graças a Deus, não, né? Aí ele deu risada. Não, não, não sou ateu graças a Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você não crê em nada absolutamente, nem em você mesmo. Não, não, em mim eu acredito, eu creio. Então você não é ateu. Se você crê, não é ateu. O ateu é a pessoa que não crê em absolutamente nada. Eu pensei que era não crer só em Deus. Não. Se você pegar isso aqui e falar que isso aqui é o seu Deus, ele passa a ser seu Deus. Se você mudar e falar que agora esse copo vai ser seu Deus, vai ser seu Deus. Então, as pessoas têm voltado suas crenças para objetos e têm tornado esses objetos alvo de sua adoração, alvo de onde ele deposita tudo aquilo que ele passa a exercer através da fé. Mas o Senhor está dizendo que o sacrifício dele é maior do que a antiga aliança, porque ele foi perfeito. Mas, pastor, ah, os outros sacrifícios não eram perfeitos? A ordem de Deus era para ser perfeito, mas o povo não trazia a melhor parte para o Senhor. O povo não vinha
com a melhor atitude para oferecer ao Senhor. Os sacerdotes não agiam como Deus havia estabelecido. Tudo ali estava se corrompendo. E então Cristo vem para ser esse Cordeiro Pascual perfeito. E porque ele é esse Cordeiro Pascual, o seu sacrifício é maior. E é isso que está escrito em Hebreus 10, 9. Por favor, leia para mim. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Cristo vem para cumprir a vontade de Deus. Ponto final. Jesus diz ali no Getsemane, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contanto seja feita a tua vontade. Então, Jesus está dizendo: aqui estou e vim para fazer tua vontade. Esta é a palavra-chave para todos os filhos de Deus. Obediência. Como nós seríamos abençoados se comparecêssemos diante de Deus só dizendo essa expressão: estou aqui para cumprir sua vontade. Usa-me, Senhor. Faça de mim um instrumento nas suas mãos. Como isso seria abençoador para cada um de nós. Como isso seria maravilhoso. Entendermos que nós atingimos o ápice da compreensão, porque ele vai dizer agora em Romanos, no capítulo 5, versículo 19, veja o que vai acontecer ali que Paulo está dizendo nesta carta. Pode ler. Então, Romanos 5,19, né? Logo, Isso. assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O pecado se tornou abrangente. Mas a redenção, ela não é para todas as pessoas. É somente para aqueles que recebem o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que há uma diferença. Nós dizemos isso, não dizemos isto como se fosse um desdém ou querendo ser melhor. Mas há duas categorias: a criatura e os filhos. Todos foram criados por Deus, mas só se tornam filhos de Deus quem recebe a Deus. O ser ou não ser filho de Deus depende só de você, porque Deus te amou e Deus te convidou. Deus diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te dou o alívio. O convite é universal, mas você é que determina se você recebe esse convite ou não recebe esse convite. É muito importante nós termos isto na nossa mente, e se tivermos isto na nossa mente, vamos entender estas coisas que Deus está dizendo. Por que que a obra de Cristo é perfeita? Cristo entrou no céu e não no tabernáculo terreno. Ele não se apresentava diante dos homens, ele se apresentava diante de Deus em favor dos homens. Toda a oração que Jesus fazia, tudo aquilo que ele se colocava diante de Deus, era se tornando dia após dia o mediador entre Deus e os homens. E quando ele sela com a sua morte na cruz, ele diz: agora está tudo consumado.
A obra que o Senhor me pediu, eu obedeci. Eu vim e fiz aquilo que eu deveria ter feito. E esta é a grande bênção de Deus. E a palavra de Deus disse: Cristo apareceu uma vez por todos no fim dos tempos para aniquilar o pecado. Agora, a palavra de Deus vai dizer que este pecado não tem domínio sobre nós. E eu queria que você pensasse muito bem: mas eu sou pecador. Sim, você é. Então, o que ele está falando sobre domínio? Ele está dizendo que você nunca mais será escravo do pecado. Você não estará com algemas, agrilhões prendendo você, te escravizando como um miserável pecador. Mas todos nós cometemos pecados. Mas a grande bênção é que quando nós cometemos pecado, instantaneamente o Espírito Santo que está em nós nos adverte. Certa vez eu estava ministrando isso e uma pessoa me fez a seguinte pergunta: pastor, como é que o Espírito Santo te avisa? Eu disse: olha, na minha vida acontece isto o tempo todo. Por quê? Porque eu memorizei a palavra de Deus. Então, mesmo antes de eu cometer o pecado, o Espírito Santo traz a mim a palavra de Deus na minha mente. Ele me guia toda a verdade. É a primeira sinalização que eu tenho na minha vida para não cometer o pecado. A segunda sinalização é o Espírito Santo traz da palavra de Deus a orientação que eu pequei. E ele diz qual é a consequência desse pecado. Mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo trabalha na minha vida dizendo esta é a consequência, ele também vem e traz na minha vida a libertação que Cristo trouxe com o seu sacrifício. O texto que mais vem na minha mente é este: se você, Salovi, confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo e te perdoa dos seus pecados. Esta é a obra perfeita de Deus. Eu não tenho mais que trazer animais, eu não tenho mais que martirizar o meu corpo, eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho que simplesmente me arrepender do pecado e confessar a Ele, e o que Ele preparou, que é perfeito, perdoa e me purifica de todo pecado. Por isso é que Deus vai trabalhar conosco em Romanos 5:21. O que está escrito ali? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o pecado reinou nas nossas vidas. Deixa eu tentar trazer para você o que é esse reinado do pecado. O salmista diz: eis que minha mãe me concebeu em pecado. Não é que minha mãe adulterou ou fez alguma coisa. Eu já nasci com o pecado original. E eu quero te dizer uma coisa: não é o batismo que nos livra do pecado original. Não é qualquer ação que nos livra do pecado original. Porque quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, todos os nossos pecados são instantaneamente perdoados. Não importa quantas décadas de pecado estão sobre sua vida, tudo isso é perdoado instantaneamente. Mas a partir do momento desse
perdão que você recebe absoluto, total, a palavra de Deus diz que a partir desse momento você é responsável por todos os pecados que você vai cometer. E você tem que confessar um a um, arrependido, pedir perdão. Não há possibilidade de você pecar no varejo e receber o perdão de Deus no atacado. Isso que é importante você ter em mente. A obra é perfeita de Deus, mas ele não perdoa por baciada. Quando você vai no final da feira, tá tudo lá as bacias, né? E você chega e pega lá e o preço está baixinho. Não é assim. Porque o feirante não quer levar nada de volta para casa. Porque isso se estraga. Então, ele quer vender tudo de qualquer forma. Com Deus não existe essa possibilidade de tratarmos a vida espiritual dessa maneira. Por isso, o Senhor está trabalhando dizendo o seguinte, a fim de que, assim como o pecado reinou e trouxe a morte a você, agora no tempo da graça, Cristo traz o dom inefável dele para a sua vida. Ah, como isto é maravilhoso! Deus cobre a multidão dos nossos pecados, nos perdoa e nos purifica, e nos coloca novamente em alinhados no nosso relacionamento com Deus. E isso é o que nós precisamos. Por isso que a graça de Deus, que é a presença de Deus, tem superabundado nas nossas vidas. E isto é maravilhoso, que assim você viva, que assim você faça. Então, o desejo de Deus para as nossas vidas é vivermos dessa maneira. Eu disse até agora que o sacrifício de Jesus é maior do que a antiga aliança. Mas vamos entender mais profundamente como esse sacrifício é tão maior assim. Vamos ler os versículos 25 e 26 de Hebreus 9. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Vamos olhar esse texto observando ele passo a passo. Eu ouvi alguém compartilhando comigo, comigo não, ele ouviu uma mensagem e ele ficou tão preocupado que ele trouxe essa pergunta para mim. Pastor, então significa que não bastou Cristo ter morrido lá mais de 2000 anos atrás? Cada vez que eu cometo pecado, ele morre de novo? Eu disse, quem disse isso? A mensagem que o pastor pregou. Eu falei, desculpa, ou você não entendeu ou o pastor pregou errado. Mas isso não é importante. O importante é que você entenda agora o que é correto. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. Ele nunca mais será repetido. O que Deus fez foi perfeito. E ele não vai refazer. Em nenhuma hipótese. Deus não refaz as coisas. O que ele faz é perfeito. Então é muito importante você ter isto na sua mente e no seu coração. E aí ele vai dizer o seguinte, porém, ele não vai oferecer repetidamente ou de muitas vezes,
a semelhança do sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote fazia? Além de ter os sacrifícios sendo oferecidos quase que diariamente pelo povo que vinha trazendo as suas ofertas, o sacerdote entrava também uma vez no ano dentro dos santos dos santos. Mas todas as vezes que ele entrava para oferecer sacrifício nos santos dos santos, não era com sangue dele, era com sangue alheio. E ele oferecia pecado por ele e por toda a nação. Então, a palavra de Deus diz que se Cristo não viesse com um sacrifício perfeito, ele teria que refazer isto, mas não só a partir do momento que ele foi concebido e nasceu e se tornou Deus encarnado, ele teria que fazer isso desde o início da humanidade. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que crer no Senhor vai ser salvo. Em todos os tempos, em todas as eras. A salvação, tanto sem lei, na lei e na graça, é por meio de Cristo. É pela promessa de Cristo. É pelos ensinamentos de Deus. Todos eles, desde que o pecado entrou na humanidade, Deus já havia dito que nasceria da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então é muito importante que você tenha isto na sua mente e no seu coração. Cristo nunca mais vai se sacrificar, porque o sacrifício dele é perfeito. O seu perdão é vicário. O sangue derramado na cruz do Calvário vai redimir a humanidade para sempre, até aquele momento quando ele levar todos os seus para o céu. E aí não vai precisar mais nada disso, porque teremos um corpo incorruptível e estaremos vendo Deus face a face. Então é muito importante você entender que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para aniquilar, derrotar definitivamente o reinado e o domínio do pecado na vida daqueles que saem de ser criaturas e se tornam filhos de Deus. Na criatura, continua reinando o pecado. Nos filhos de Deus, o pecado ainda existe. Mas eles são perdoados, eles são santificados, eles são purificados por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então é muito importante você entender isso. Mas vamos ver então agora o que Paulo vai dizer na a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 55 e 56. Veja ali a definição da vitória e o tamanho da vitória de Deus. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que Deus nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe mais correntes amarrando, escravizando os filhos de Deus. Eu não posso ser possuído por Satanás e os seus diabos. Mas eu posso ser usado. Toda vez que eu dou brecha, ele me usa. Eu quero trazer a você, que é filho de Deus já há muito tempo, uma lembrança daquilo que Deus trabalha na nossa vida. Ele diz que vai haver maior rigor
porque também houve maior bênção da presença de Deus na nossa vida. Quanto mais vida espiritual com Deus, maior é a nossa responsabilidade de viver na presença de Deus o tempo todo. Então, Deus está trabalhando comigo e com você para que nós possamos entender isto. Hebreus 10:10 vai dizer: pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Todos nós, toda a humanidade. Este sacrifício que Jesus fez vai trabalhar na nossa santificação. Tá, pastor, mas o que quer dizer isso? Me ajuda a entender. Ajudo. Veja aqui o que esta santificação vai acontecer na nossa vida. Primeiro, a santificação vai nos dar a libertação do poder da penalidade do pecado. Satanás é o acusador, tá? Você sabe disso. E ele vai acusar o tempo todo a gente. E ele vai dizer dos pecados que nós cometemos que já não tem mais nenhuma influência. Porque esses pecados foram perdoados. Não adianta Satanás trazer qualquer pecado antes dos meus 10 anos. Porque todos os meus pecados antes dos 10 anos já foram perdoados. Ouvi de que existem igrejas fazendo regressão e trazendo os pecados desde a concepção, para que eles possam ser perdoados e a pessoa fique completamente purificada dos seus pecados. Quanto absurdo, gente. Quanto absurdo. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, somos perdoados totalmente. O ladrão na cruz foi salvo no último instante da sua vida e Jesus declara para ele: hoje mesmo vai estar comigo no céu. Todos os seus pecados foram perdoados. Porque quem paga o preço é Jesus. E eu não posso chegar para Jesus e falar assim: Jesus, como o Senhor salva esse miserável pecador e a mim, que sou uma boa pessoa, o Senhor não salva? Parou. Parou. Parou, 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 parou. Jesus te salva. Quem não quer ser salvo é você. Deus te ama por completo. E Ele te recebe do jeito que você está. Você só não vai até o Senhor se você achar que você é muito melhor e não precisa desse plano da salvação de Jesus. E aí, infelizmente, não há salvação para você. Mas vamos entender um pouquinho mais, vamos conhecer um pouquinho mais esta libertação do poder da penalidade do pecado na nossa vida, porque nós estamos falando sobre o tema da nossa lição e o tema é a perfeição da obra de Cristo. Você precisa ter em mente que essa perfeição continua a ser apresentada na palavra de Deus e veja o que é que Deus vai trabalhar na nossa vida, dizendo agora em 1 João 1,7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que vocês lá nas igrejas dos crentes chamam todo mundo de irmão? Sabe por quê? Porque temos um único Pai. E somos todos filhos de Deus. Se somos todos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros.
Mas, pastor, eu sou de uma família grande e já tem tanta confusão na minha família, então na igreja deve ser muito pior. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas se entendermos o que esse texto está dizendo, se porém andamos na luz como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E as nossas situações de divergências, Jesus Cristo vai purificar. Jesus Cristo vai reconciliar a sua família. Jesus Cristo vai disciplinar a sua família, para que todos possamos viver desta forma. Mas o que mais acontece sobre esta situação que estamos abordando agora? Um único sacrifício, ou um sacrifício único. O sacrifício único trouxe a nós a santificação mediante a oferta única de Jesus Cristo. E ele diz em Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, se, pois, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ah, entendi. Não tem meu mérito aí? Não, não tem. Não tem nada do seu mérito. Você não foi salvo porque você é uma boa pessoa. Você foi salvo porque você se aproximou de Jesus e disse: salva-me. Esta é a única condição que o Senhor pede que aconteça na sua vida. Todo o restante é Ele que faz. E a palavra de Deus diz que Ele dá o querer e Ele dá o efetuar, para que nós possamos entender tudo isto no viver a cada dia na nossa vida. E se nós entendemos isto, então verdadeiramente vamos ver que esta santificação será um processo na nossa maneira de viver. Mas 1 Pedro 1,15 vai dizer ainda mais, de uma forma mais clara. Veja lá o que está escrito, 15 e 16. Pode ler. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O povo sempre teve necessidade de se conectar e fazer com que as mensagens percorresse o reino todo. Algumas nações colocaram pontos estratégicos que, quando o povo estava sendo atacado, não importa em que área estivesse sendo atacado, ele lançava um sinal de luz. E esse sinal de luz era visto por todos os outros espias que estavam em outros lugares, que também iriam acender imediatamente a luz. E esta luz iria se espalhar por quilômetros e quilômetros, e de repente uma multidão de pessoas vinham em socorro àquela situação de emergência que estava acontecendo. A palavra de Deus trabalha aqui e agora em nossa vida, dizendo o seguinte: mas como o Senhor é santo, Ele só admite ter um relacionamento com você em santidade. Mas, pastor, eu sou pecador. Sim, eu sei. Sabe qual é a grande bênção? Que você não precisa continuar vivendo com o seu pecado. Porque é o Senhor quem nos santifica. E quando vai vir a fatura? Não vem fatura, porque Ele já pagou a fatura. E as entrelinhas pequenas do contrato
Não tem contrato, porque a salvação foi nos ofertado gratuitamente. Onde está a pegadinha? Não tem pegadinha. Você pede ao Senhor e Ele te salva. E a partir do momento que Ele te salva, Ele começa a trabalhar na sua vida, porque o plano de Deus é perfeito para você. Ele vai dar toda a condição para que você verdadeiramente possa ser salvo. Jesus já veio, ele já trouxe a possibilidade de você se reconciliar com ele. Ele já trouxe a salvação. E agora, veja para aqueles que já foram salvos o que vai acontecer agora. Vamos reler a Hebreus 9, 28? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ele já trouxe a possibilidade de você viver uma vida santa aqui, agora, na terra. E agora ele volta para levar aqueles que estão vivendo como filhos de Deus para os céus. Eu ainda não entendi. Você não entendeu? Não tem problema. Vamos tornar essa mensagem mais clara. Efésios, no capítulo 1, versículo 13, 14, vai dizer o seguinte: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Está começando a ficar mais claro. Não, já está claro. Você ouviu a palavra de Deus e você recebeu a palavra de Deus. Entendi. Essa palavra recebida trouxe a salvação à sua vida. Nesse momento que você recebeu a Jesus Cristo como Salvador, o próprio Deus te dá a garantia que é o seu selo. Nós trabalhamos na classe de batismo, trazendo à memória a garantia da salvação. O primeiro motivo que nos dá a garantia da salvação, porque é uma promessa de Deus. Não é promessa de homens. Quem promete que vai salvar é Deus. A segunda garantia que você tem é que você suplicou a Jesus que o salvasse. E Jesus diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E o terceiro, que é a garantia definitiva que acontece a todo instante da sua vida. Quem é salvo tem essa garantia e percebe essa garantia o tempo todo. É que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você tem essas três marcas na sua vida, você é salvo. Mas eu peco. Sim. Bem-vindo àqueles que pecam e pela misericórdia de Deus podemos confessar o pecado e pedirmos o perdão dos nossos pecados. Me traz à memória, tá vendo esse rapaz aí? Ele é meu pastor. Não, tem que falar alguma coisa para aparecer. Sou eu. Esse que apareceu agora é meu filho. Eu dei muitos banhos nele. Muitos banhos. Toda vez que ele se sujava, a gente tinha que lavar ele e trocar. Ele chegava lá fedidinho.
mas ele saía cheirosinho depois do banho. A purificação dos nossos pecados é assim que acontece. Em nenhum momento eu tive vontade de, com o cristiano dentro da banheira, pegar e jogar com água suja tudo para fora. Nunca tive esse desejo. Ele é meu filho. Ele é fruto de Deus para a minha vida, minha recompensa. E se ele é minha recompensa, jamais jogaria ele fora. Mas eu sou a menina dos olhos de Deus. E Deus, em hipótese nenhuma, vai me jogar fora. Ele me ama. Ele me comprou. Ele me salvou. E ele tem trabalhado na minha vida dia a dia. Não importa quantas vezes eu falho, ele continua trabalhando, porque ele é que me dá essa garantia. Por isso que esse plano é perfeito. Mas ainda nós vemos aqui que em 1 Timóteo 1,15 diz: esta é a afirmação e é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Pastor, o senhor é pastor, como o senhor é o pior? Quem mais faz tentativa, mais erra. Quem não faz tentativa não sabe nem se acertou ou se errou. Mas eu quero te dar uma péssima notícia. O pecado por omissão é tão condenável quanto o pecado de ação. Por não fazer, eu também estou pecando? Uhum, isso aí. Então eu faço para pecar? Não, você faz para acertar. Você faz para glorificar o nome de Deus. Por isso ele está dizendo que esta garantia até a nossa redenção, que pertencemos a Deus para o louvor da sua glória. Nós vivemos para glorificar o nome de Deus. Então é muito importante que você tenha isso na sua mente e no seu coração. Indo para o final, nós temos que olhar a Hebreus 5:5, porque as pessoas que querem discutir teologia dizem assim: Jesus Cristo não é sacerdote, porque sacerdote só podia ser da tribo de Levi. Se não é da tribo de Levi, não pode ser sacerdote. E Jesus não nasceu da tribo de Levi. Jesus não nasceu da tribo de Levi. Mas ele nasceu segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, isso é conta da carochinha. É? Sabe qual é a grande bênção? É porque quando você pensa que está sendo criado, Deus está dizendo. Vamos dar uma olhada se isto é de fato? Hebreus 5, versículos 5 e 6. Pode ler. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, queridos, quem determinou que Jesus é sacerdote é Deus. Quem determinou que Jesus, que é sacerdote, é segundo a ordem de Melquisedeque, é o próprio Deus. Então tenha isso na sua mente e no seu coração. Porque no capítulo 7 ele vai dizer: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito a semelhante ao Filho de Deus, e ele permanece sacerdote para sempre.
O sacerdote tinha sua continuidade porque os seus filhos iam sendo seus sucessores. No caso de Cristo, não. Ele é único. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. E ele veio e trouxe salvação a todos nós. Você entendeu o que nós estudamos hoje? A perfeição da obra de Cristo. Eu tenho frisado muito isso nesses dias e trabalhado de uma forma muito intensa para dizer às pessoas: não tentem viver uma vida aonde você se pune. Tente viver uma vida abundante, que é viver na graça do Senhor. Meu desejo é que você verdadeiramente não só possa estar participando até do fim dessa aula, mas que também você possa espalhar essa mensagem. É por isso que nós temos feito alguns pedidos. Se você ainda não se tornou inscrito, se inscreva e compartilhe essa live, para que outras pessoas possam ser tocadas por esse plano perfeito de Deus para toda a humanidade. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Pai, eu te agradeço e te louvo porque o Senhor nos concedeu a tua graça de sermos alcançados por esse plano maravilhoso. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela maneira que o Senhor permite concretizarmos este caminhar contigo. Obrigado porque o Senhor atua nos dando o querer e também nos ajuda a realizar ou efetuar das coisas que precisamos fazer. E que verdadeiramente o teu nome possa ser engrandecido e que verdadeiramente possamos glorificar o teu santo nome através de todas as ações. Obrigado, Senhor, e esteja cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela aula, pastor. Deus abençoe. E a gente espera você daqui a pouquinho na nossa celebração da manhã, nossa primeira celebração do domingo, aqui na Igreja Batista de Vila Matilde. Deus abençoe. Uma boa semana. Boa noite a todos. Deus abençoe.